Olá, somos do primeiro módulo de Meio Ambiente. Me chamo Érica e venho falar sobre os provedores de internet. O provedor de internet é uma espécie de intermediador de serviços, ou seja, consiste em um serviço online administrado por uma empresa que fornece acesso à internet. Resumidamente, o seu papel é permitir que os usuários acessem a internet mediante, lógico, a planos e pacotes pagos. Claro que sempre respeitando os direitos do consumidor. Nos anos 90, o serviço era oferecido por poucas empresas. A partir dos anos 2000, as telefônicas passaram a fazer o papel duplo, de oferecer a conexão e a intermediação. Vale destacar que o mercado de provedores de internet local tem crescido significativamente. Agora vamos falar sobre os provedores de acesso à internet. É o fornecedor de serviços que consiste em possibilitar o acesso de seus consumidores à internet. Para ocorrer, basta que o provedor possibilite a conexão dos terminais de seus clientes. A velocidade de conexão pode ser por banda larga ou internet de escada. E se você ficou curiosa ou curioso sobre a diferença dos dois, vou te explicar. Internet de escada caracteriza pela utilização de linhas telefônicas para se conectar à web, enquanto as ligações de banda larga podem ter acesso sem cabos ou fios por modem via satélite. Os provedores atuais fornecem o serviço de 4G e 5G, onde uma das principais diferenças é a velocidade de transferência de dados. A tecnologia de 5G promete ter latência entre 1 e 2 milissegundos. Muito rápidos, não? As principais empresas em São Paulo são Net Claro, Vivo, TIM, Oi e outras espalhados pelo Brasil. Outro provedor bastante conhecido é o provedor de serviços de correio, que consiste em possibilitar o envio de mensagens do usuário aos seus destinatários, mediante o uso de um nome de usuário e senha exclusivas. Com certeza você já deve ter utilizado algum dos provedores de correio, como por exemplo o Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook. E por último, vem falar sobre o provedor de estrutura, que é capaz de administrar grandes volumes de informações, interligados a alta velocidade. No Brasil, a Embratel é um dos principais provedores de estrutura. Olá, pessoal. Eu sou a Keila e darei continuidade ao tema tipos de provedores. Até o presente momento, vocês aprenderam aí com a Érica a respeito dos provedores de acesso à conexão, vocês viram também provedores de serviços de correio e os provedores de estrutura. Vou falar um pouquinho a respeito dos provedores de informação e ou conteúdo. Quem seriam esses provedores? Bom, os provedores de informação ou de conteúdo, como o nome já diz, é aquele que vai trazer aí um determinado tipo de informação ou conteúdo. Então, nós dizemos que os provedores de informação é o próprio autor, uma vez que ele cria a sua própria informação. Ao mesmo tempo, nós classificamos provedores de informação como também um provedor de conteúdo. Então, se você tem acesso, por exemplo, às redes sociais, e na página dessa rede social você precisa divulgar uma informação ou um determinado tipo de conteúdo a respeito de um produto que você vende, por exemplo, você também está sendo um provedor de conteúdo. Então, por isso que nós dizemos que um provedor de informação, ele passa também a ser esse provedor de conteúdo. Então, os provedores de informação ou conteúdo são aqueles que fornecem diversas informações em páginas eletrônicas, em sites ou de plataformas, ok? Então, eles disponibilizam informações sobre notícias, saúde, informações sobre beleza, lazer e muitos outros assuntos. Além disso, eles também fornecem ali
nesses websites ou plataformas, serviços online, divulgam aí os seus produtos, por exemplo, e também temos informações a respeito de produtos para compra. Outro tipo de provedor, muito legal também, é o provedor de hospedagem. O que seria um provedor de hospedagem? Como o nome mesmo já diz, hospeda alguma coisa. Então, esse provedor é uma pessoa jurídica, ou seja, é uma determinada empresa fornecedora de serviços. Qual que é a função desse provedor? Basicamente, a função dele é armazenar dados em servidores próprios de acesso remoto. Ou seja, por exemplo, você tem aí uma conta no Facebook. Você tem dados seus ali. E são esses dados que permitem, através dessa plataforma, você ter acesso ali à internet, a esta plataforma. E quem permitiu isso para você? O provedor de hospedagem. Neste caso, Facebook, ok? O provedor de hospedagem, ele oferece muitos benefícios para os seus usuários. Geralmente, eles já têm ali plataformas prontas que nós podemos utilizar. Então, por exemplo, o Google, que é um tipo de website, ele é um tipo de provedor de hospedagem. Nós temos o WordPress, onde você tem aí informação de blogs. O provedor de hospedagem permite ainda publicações de vídeos através do YouTube. Então, você tem ali uma conta no YouTube, onde você consegue fazer publicações desses vídeos, de modo que você tem acesso, no caso, o usuário, e terceiros também têm acesso. Então, a função do provedor de hospedagem é justamente isso. Ele vai permitir o acesso aos usuários e também a terceiros, tá? Outro tipo de função é o acesso a músicas. Por exemplo, através do Spotify. O provedor de hospedagem, ele permite também a criação de websites. Ou seja, se você precisa fazer aí um website e não for, claro, um website tão profissional assim, você pode utilizar aí um tipo de plataforma como a Wix. Se você precisa ter a criação aí de um website, pensando numa visão mais comercial, profissional, claro que o ideal é você contratar um web design que vai fornecer esse tipo aí de criação de uma maneira mais profissional, ok? Mas, caso não tenha tanta formalidade assim, você pode estar usando esse tipo de plataforma também que o provedor te oferece. Além disso, você tem acesso às redes sociais. Então, Facebook, Twitter, isso tudo só é possível através deles. Exemplos de empresas conhecidas como provedores de hospedagem, nós temos a LockWeb e a Wallhost. O que é importante nós entendermos? Quando você pensa numa empresa que ela é provedora, né, de hospedagem, você precisa levar em consideração o grau de confiabilidade dessa empresa. É importante você entender se essa empresa ela tem um tipo de data center, ou seja, centro de dados, de preferência próprio. Muitas empresas terceirizam esse trabalho, justamente por conta do custo. Então, se você tem uma empresa que ela tem um centro de dados próprio, é claro que o grau de confiabilidade é maior. Não que essa outra empresa que fez a terceirização desse trabalho tenha um grau de confiabilidade. Então, você tem vários ali usuários acessando aquele mesmo centro de dados, vamos dizer,
Mas, claro, cada um com a sua confiabilidade ali, seus dados sendo ali armazenados de forma confiável. Mas, se você tem uma empresa que não tem essa questão de terceirização, melhor ainda, que é no caso, por exemplo, da empresa host, ok? Outro ponto importante é você verificar se a empresa tem um certificado chamado SSL, Security Socket Layer. O que seria isso? É um certificado que diz basicamente assim: não se preocupe, aqui estão os seus dados, o número do seu cartão, os seus dados pessoais, enfim, estão seguros. Então, se a empresa ela tem esse certificado, o usuário ele passa a ter maior confiabilidade ali na hora de contratar esse tipo de provedor. Ok? Bom, pessoal, é isso. Existem vários outros tipos de provedores de internet fixos e móveis. Nós resolvemos mostrar aqui para vocês os mais conhecidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de vocês. Boa noite e até uma próxima apresentação.